Olá, boa noite. Gratidão por você estar nessa noite. Nosso encontro semanal de autoconhecimento, de autocura e libertação. Sou terapeuta Isabel Efliger e sempre trazemos um tema do agrado, em geral um tema que é trazido no próprio consultório, um tema que por vezes ele perpassa no coração de várias clientes, de várias mulheres em geral, né? É um pouco o nicho que eu atendo, o perfil. Mas por que não no coração de homens também, e tá tudo bem. E hoje a gente vai conversar então sobre esse tema que é bastante impactante, né? Quem está tomando as decisões na sua vida? Essa é a nossa conversa dessa noite. Eu não vejo você. Se alguém tá me vendo. Diga pra mim se tá me vendo. Eu tenho um negócio aqui na tela que eu não sei o que é. Queria uma sala convidando outras pessoas e não tá saindo isso aqui daqui. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá, pessoal? Tem alguma coisa aqui na minha tela que não tá certo. Daqui a pouco é capaz de eu perder a conexão. Ó, nem sai daqui. Que coisa séria. Não sei o que é isso. Pronto, agora foi, ok. Gratidão. Oi, Tati, que bom te ver. Perfeito, eu não sei o que era aqui na tela, era uma flechinha ali indicando e não tinha jeito de nos deixar em paz para eu poder, inclusive, ler, ver quem tá aqui. Boa noite, gente linda, boa noite, Tati, boa noite, Mari, boa noite, Sônia, boa noite, Ju, que delícia, boa noite, Ellen, Jucineia, pessoas maravilhosas, gratidão, deixa eu abaixar o som. Esse nosso encontro semanal é sempre muito esperado por mim. Boa noite, Marta, porque ele me revigora, assim, a segunda-feira para mim é bastante puxada sempre, mas eu sei que quando eu chego aqui, algo acontece, algo mágico acontece, e eu acredito muito que são vocês, a presença de vocês, a energia de vocês, eu me sinto apoiada, eu me sinto amada, acolhida, né? Isso ninguém revela, tá? É conversa de bastidores, ok? Mas eu me renovo e me sinto muito bem. Jennifer, gratidão, bem-vinda. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Coisa boa. Adentrando já no tema, porque, né, a conversa às vezes vai longa. E do que eu conheço das que estão aqui, tem família, tem filhos, tem netos, tem trabalho no dia seguinte, tem aula para preparar, né, Tati? Tem os temas dos filhos para fazer, né, Marta? E assim vai. Então, né, a lista é grande do que a gente tem para fazer. E ainda assim, você encontra um tempo para o autoconhecimento, para o autocultivo. Nada contra os homens, eu os amo, eles estão no coração. Mas vamos combinar, né, que o autocultivo é uma busca, é uma sede muito mais feminina. Parece que a mulher desperta antes para essa questão. Estou fazendo o que no mundo? Vim para quê? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é a minha trilha? Qual é a minha jornada? Qual é a minha estrada? A mulher desperta muito antes. O homem também desperta, mas do que eu percebo, o percentual maior é de mulheres que despertam para a busca do autoconhecimento e libertação pessoal. Então, mais um ponto para nós e acima de tudo, porque a nossa lista de afazeres é gigante, né? E mesmo assim tiramos um tempinho, uma hora para o nosso autocultivo e nosso autoconhecimento. Muito bem. Perfeito, Marta, isso aí, se faz necessário. Mas para os homens também se faz necessário, né, Marta? Mas é mais difícil, né? Cada um é composto de um jeito, né? A figura masculina, o arquétipo do homem, ele é totalmente estruturado diferente na nossa sociedade e na nossa mente, no inconsciente coletivo. A mulher, ela é criada, ela é estruturada, o arquétipo feminino
E no nosso inconsciente coletivo, a mulher é estruturada para multitarefas. E se ela não dá conta, ela mesma é a primeira que se condena por conta desse arquétipo, dessa imagem. Mas esse é assunto para uma outra live, né? De qualquer forma, adentra aqui no tema. Quem está tomando as decisões na sua vida? Eu brinquei com meu esposo há pouco lá embaixo, eu disse, nesse momento, quem está tomando as decisões na minha vida é o dinheiro, né? Não, brincadeira. Também ele, né? Tem vezes que a gente quer alguma coisa, mas não é o momento ainda, porque o bolso não alcança, porque a carteira, o salário ainda não chegou ali, né? Enfim. Mas, claro, olhando para esse tema, de um olhar terapêutico, né? Falando de coração para coração, falando de dores da alma, falando de tristezas, de travas, de angústias, falando de terapia, falando de consultório, né? A gente traz esse tema à luz da terapia. E aí temos a ferramenta maravilhosa que é a EFT, que nos ajuda a limpar, clarear, ampliar a nossa consciência para a gente ter um melhor entendimento e gradativamente ir se libertando desses processos emocionais. E aí, bom, a chamada que fiz para o nosso encontro de hoje foi justamente esse, né? Quem está tomando as decisões na sua vida? Os seus medos? A opinião dos outros? O seu auto-julgamento? O seu sentimento de não ser boa o suficiente? O que significa tudo isso? Bom, os seus medos, quem nunca, né? Que atire a primeira pedra. Perguntem a mim como é que eu sei. Não só porque escuto mulheres, mas também porque vivo isso dentro de mim, vivi mais, né? Agora eu tenho essas ferramentas que me dão esse alicerce, esse suporte emocional, mas não faz muito tempo atrás eu estava vivendo situações delicadas de medo, com medicações, com acompanhamento terapêutico, pensando em separação inclusive, enfim, dores da alma que muitas de vocês conhecem muito bem de dentro para fora e outras com certeza já ouviram falar ou já passaram muito perto dessas situações. E aí, bom, o que traz o medo dentro da gente? A imagem feminina, a imagem do arquétipo feminino, a cultura feminina, ela é envolvida em uma gigante bolha de agulhas. A imagem que me veio, por que agulhas? Pensa comigo. Para a mulher ser uma ótima mãe, ela precisa dar conta disso. Para a mulher ser uma ótima esposa, amante, aceita, acolhida, ela precisa dar conta disso. Para a mulher ser uma ótima mulher, bonita, atraente, ela precisa ter isso, esse perfil, esse porte físico, esse não sei o que. É tanta determinação em cima da mulher que de alguma forma ela está sempre com 10 agulhas enfiadas no seu arquétipo feminino. Não resta dúvidas, e com toda certeza os homens vão apoiar essa ideia, né? Os homens que têm uma mínima expansão de consciência, de que na nossa sociedade a mulher ela é muito mais explorada, ela é muito mais cutucada, é tirado o tempo todo lasquinhas, ela é aproveitada em tudo que é ramo, em tudo que é lugar, muito mais do que o homem. Ela é julgada, ela é exposta em todo momento. Isso gera uma insegurança, um desconforto, um peso, que se a gente não consegue se dar conta desses processos sociais sobre nós, e esses processos sociais não são da sociedade de hoje só, mas são de sociedades, né, de muitos anos que a gente vem carregando até a 7ª geração, desde a 7ª geração antes de nós, a gente carrega em nós, no nosso DNA, que nós chamamos de inconsciente coletivo. Isso está muito preso em nós, está muito enraizado em nós. E agora eu me dou conta o quanto que a mulher ela tem multipapéis e ela tem uma exigência gigantesca sobre ela. Então, se você se pergunta de onde vem esse medo, medo do quê? Medo de ser julgada, medo de não ser uma boa esposa, medo de não ser uma boa mãe. Você já parou para pensar
Se chega uma visita na nossa casa e a casa está em ordem, né? Está organizada, tá tudo encaminhado, sei lá, se a pessoa vem para uma refeição, né? Tá tudo organizado. Vocês já pararam para observar a tendência das pessoas é olhar para o homem e dizer que lar que você tem, né? Que organização que você tem, que lar agradável que você tem, se referindo ao homem. Se a pessoa chega, por exemplo, se tem criança, tem bagunça, e tá tudo bem, ou se a mulher trabalha fora, não conseguiu arrumar, pouco importa, ela também não tem que justificar nada para ninguém. Mas a pessoa chega, ela já fica desconfortável, né? E o pensamento que vem na mente da pessoa é que mulher desorganizada. Então, até nisso há uma gigantesca diferença. Mesmo que todo mundo saiba que é a mulher que organiza. Então, se está tudo organizado, é ela que deveria receber os elogios, se é o caso, né? Mas aí referem-se ao homem, à figura masculina, né? A figura patriarcal. Então, existe ainda ali uma raiz patriarcal que nós bebemos das nossas culturas, das nossas 7 gerações antes de nós. E já o serviço braçal, então, se a organização não está feita, se a comida não está feita, se a roupa não está dobrada, se a limpeza não está feita, se a criança não foi bem na escola, se ninguém foi na reunião, se não sei o que. Então, todos os afazeres que envolvem a casa, há um atrelamento relacionado à mulher. E a gente vê muito forte isso ainda, se ela não dá conta, existe um julgamento. Às vezes um julgamento verbal, formal, e às vezes um julgamento informal. Esse julgamento pode vir do próprio homem, do próprio parceiro, do próprio companheiro, ou então dela mesma, de nós mulheres. Isso é pesadíssimo, isso é incrível. E agora pergunto para você, todo esse esquema que nós carregamos nos nossos ombros e no nosso inconsciente coletivo, decide ou não decide muitas coisas em nossa vida? Eu não sei você, mas a própria roupa que eu vou vestir, sem eu me dar conta, passa pelo meu filtro mental. Será que eu vou ficar bem ou eu não vou ficar bem? Será que eu vou passar vergonha, vai atrair a atenção? Eu vou fazer fiasco, eu vou fazer feio? Ou eu vou fazer bonito? Ou eu tô bem assim? Mas esse eu tô bem assim, não que a Isabel tá se sentindo bem e fodam-se os outros, mas eu estou bem assim diante do olhar dos outros. Você se pega nesses jogos mentais, muitas vezes. É extremamente sutil tudo isso. Só que é o que nos molda, é o que muitas vezes nos define. E a opinião dos outros, então? Não é que a gente esteja ali querendo saber a opinião dos outros, não é isso. A gente não quer saber da opinião dos outros, a gente não quer saber. Só que a gente está o tempo todo sendo bombardeado pelo olhar, pelo julgamento dos outros. E esse julgamento dos outros passa pela a nossa honra, a nossa hombridade. O quanto eu sou uma mulher 100% passa pelo julgamento dos outros. O quanto eu sou uma mãe 100% passa pelo julgamento dos outros. E quanto isso nos dói? Quantas vezes isso dói? Quantas vezes você já deu o seu melhor? Eu aposto. Todas que estão aqui eu conheço. Você já deu o seu melhor e muito mais. Quantas vezes você fez se arrastando, que se fosse um homem teria já mandado a puta que pariu muito antes, né? E você vai e faz porque por conta da responsabilidade, do senso de responsabilidade, por conta, sei lá do que, até do julgamento dos outros. E quantas vezes, mesmo assim, você é julgada? Ou então dentro de você existe uma voz tão poderosa, tão profunda, que é o auto-julgamento, que te condena, que mesmo tu tendo dado o teu melhor, mesmo tu tendo dado 100% de ti, ainda aquela vozinha lá, né, aqui no teu ouvidinho lá dentro, dizendo, mas tu podia ter feito melhor, tu podia ter caprichado mais, se fosse outra teria feito melhor. Você se pega nessas arapucas de vez em quando ou é só a Isa? Acho que sou só eu, né? Eu tô bem nessa, assim, né? Muita coisa colocando na balança. Todos essas vozes,
essas decisões na nossa vida, porque tudo isso depois gera uma decisão. Tudo que está pesando dentro de você gera uma autoestima mais equilibrada, um alicerce firme de autoestima, ou uma autoestima que muitas vezes você é a primeira a colocar em xeque. Você é a primeira a se perguntar, será? Será que é bem isso? Será que não é uma historinha que eu estou me contando, a historinha da carrochinha? E não é bem assim? Quantas vezes nos pegamos duvidando daquilo que realmente nós somos? Por quê? De novo, o arquétipo da mulher, ele é o tempo todo bombardeado, ele é o tempo todo julgado, ele é o tempo todo aproveitado pela sociedade. A começar pelo comércio, a começar pelo consumo. Vocês conseguem observar, a mulher ela está desde a venda de um carro, de uma mansão, de uma joia a mais cara da face da terra, até a venda da vassoura, do pano, do produto de limpeza e não sei o que. Conseguiram já sentir? Isso é muito pesado para a mulher. Nós carregamos coisas no nosso inconsciente coletivo que a gente não tem noção do dia que explodir o estrago que faz. Por que será que a mulher ela está mais propensa à depressão? Por que será que a mulher está mais propensa à ansiedade, à síndrome do pânico, a um burnout? Por quê? Porque por natureza a mulher já carrega aqui dentro uma porcentagem que não é 100%, que é 900%. Que a sociedade coloca. Então a gente já tem esse peso social de que eu brinco com as minhas clientes, eu digo, a gente não pode largar um pum que a gente virou piada, tá em todas, vira sucesso, né? Cai na gargalhada, cai no ridículo, né? Por quê? Porque a mulher ela tem o arquétipo próprio dela que tem que ser assim, a mulher maravilhosa tem que ser assim, a mãe ideal tem que ser assim, a esposa ideal tem que ser assim, o corpo ideal tem que ser assim. Se você está dentro desse padrão, ok? Mesmo assim recai sobre você os julgamentos e mesmo assim dentro de você o autojulgamento é muito forte, é muito poderoso. E aí, Isa, o que a gente faz com tudo isso? Você dá um tiro na testa e vai dormir? Não. O primeiro passo para o processo de libertação é a consciência, autoconhecimento. A partir do momento que eu me dou conta, não, pera lá, essa exigência não é minha. Eu tenho que fazer janta, tenho que secar a louça, tenho que estender uma maquinada de roupa, tenho que dobrar outra maquinada e guardar, tenho que limpar a casa, tenho que olhar o tema dos filhos, tenho que não sei o que. Para tudo. Eu vou parar tudo, eu vou sentar no sofá e eu vou tomar um chimarrão. E depois eu vou fazer aquilo que dá e aquilo que não dá eu vou delegar. Quem é que consegue ter esse entendimento e essa clareza que daqui para dentro, a partir de agora, vou começar a comandar eu. E nós temos esse desejo de comandar aqui dentro. A gente acha que comanda, mas depois que a gente olha todo esse arquétipo feminino, depois que a gente avalia toda essa estrutura social e essa estrutura cultural que recai sobre a mulher, a gente consegue entender que, meninas, olha, 5%, 8% talvez das nossas decisões, da nossa decisão, 8% de uma decisão que tomamos é nossa. O restante tá tudo aí atrelado. No inconsciente coletivo, nas nossas experiências inconscientes. Vai muito assim, de como é que foi a nossa infância, se nós fomos apoiadas pela nossa mãe, pelo nosso pai. Ou se era aquela coisa, os guris podiam fazer tudo, as gurias... Eu vivi isso na minha infância, muito forte. Ok, não é julgamento, tá? Do jeito que foram. A minha mãe já se libertou muito em relação ao que ela teve na infância dela. Mas foi bastante pesado para nós. Eu tinha 3 irmãos homens e vinha eu. E eu com a mesma idade, assim, dos meus 3 irmãos. Então eles iam correr na chuva, eles iam pular no açude, né?
Nossa, eles iam se divertir, eles faziam um balanço de cipós no meio do mato, nas árvores, e eles se divertiam. E daí eu pedia para minha mãe, né, para ir brincar com eles. Ela dizia: o quê? Tu tá louca? Uma putinha no meio dos guris. Já ouviram essa expressão? Então, assim, eu desse jeito, e provavelmente você, talvez com outro jeito, mas com o mesmo peso, com a mesma pedra de 200 quilos sobre a sua cabeça, dá uma olhada agora na sua vida. Como é que ela é afunilada? Como é que é esse funil? Como é que é essa peneira que tudo passa por aqui? Porque agora tudo que você faz, tudo que você sente em relação a você, em relação à vida, em relação às propostas que vêm para você, o seu trabalho, o namoro, como você lida com a sua casa, como você lida com as contas, como você lida com seus filhos, com seus netos, como você lida com seu esposo, como você lida com os vizinhos, com o julgamento dos outros, como você lida com a sua chefa, com o seu chefe. Tudo isso passa por essa peneira que você vivenciou na infância. E essas experiências estão lá no seu inconsciente. Tanto é verdade que a própria ciência já diz que nós somos 95% inconscientes, tá lá, caiu no esquecimento, e 5% conscientes. Só que esses 95% conscientes é a maior força que rege as nossas decisões. Então pergunto a você, o quanto você somos livres e somos conscientes nas nossas decisões? Não tem como, 5%. 8%, talvez uma pessoa que tem mais autoconhecimento, que está nesse caminho, nessa busca de autoconhecimento, talvez vai aumentando um pouco mais esse processo de expansão de consciência. Mas mais que isso, não. Então, a nossa pergunta motivadora, né? Quem está tomando as decisões na sua vida? O fato da gente olhar para os nossos medos, e é isso que fazemos aqui na terapia, é isso que fazemos no desafio 21 dias libertando-se, que algumas pessoas queridas que estão aqui participaram, é isso que fazemos na mentoria que estamos abrindo numa escala maior, numa profundidade muito maior. É isso que fazemos nas sessões individuais também, para quem deseja. É esse processo de entendimento de qual é tua dor, de onde ela veio, onde você está diante dessa dor e o que você pode fazer, que caminho você vai fazer, que buscas você vai fazer, que movimento na sua vida você vai fazer para se libertar dessa dor, para que ela saia de você e para que a sua melhor versão passe a tomar conta das suas decisões, do seu mundo, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas vibrações e daquilo que tu colhe, da tua prosperidade, daquilo que a vida te traz de volta. Porque aquilo que a vida te traz de volta, lembra, para quem me acompanha, né? Eu repito muito essa frase, física quântica, né? O que a vida me traz de volta simplesmente é fruto daquilo que eu emanei. Porque pela física quântica, né? A gente pensa, sente, vibra, emana para o universo que se junta ao emaranhado quântico e de alguma forma iguais se atraem e isso volta para nós, inclusive potencializado, agigantado, gigantesco. Então, quanto mais a gente consegue olhar para dentro da gente, identificar as nossas dores, projetar luz é como aquela lanterna. A gente está no escuro, a luz apagou ou estamos acampando e dali a pouco a gente escuta um barulho. Dá muito medo. O fato de ligar a luz, o fato de dar luz e de perceber quem está aí, o que tem ali, já nos tranquiliza. Por que a gente não está enxergando nada? Justamente, dar luz para o medo, dar luz para a dor, dar luz para esses processos emocionais. É muito comum a cliente chegar com essa queixa: eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais o meu casamento. É muito comum isso acontecer, tá? Mas por trás dessa queixa existe todo um bolo, que é esse que a gente está conversando, que ali se infiltram, se enroscam
os medos, a opinião desse marido, o auto-julgamento. Às vezes o marido, o que ele fala, vem ao encontro com aquilo que ela pensa, com a experiência que ela fez no passado. Por quê? Porque o papai falava a mesma coisa, é homem. Porque a mamãe, mergulhada numa cultura patriarcal, machista, monopolizada pelos homens, acabou repetindo, foi repetindo. Porque se nós temos essas condições hoje de fazer um caminho de autoconhecimento, e nós temos, graças a Deus, nós conseguimos deixar de comprar uma roupa e investir num curso de autoconhecimento, porque é só ali que gera movimento, é só ali que gera mudança. Nós conseguimos deixar de, ir para a praia num final de semana e conseguir fazer umas sessões de terapia para autoconhecimento. Porque nós já entendemos que esse dinheiro que eu invisto no meu autoconhecimento, depois ele volta para mim multiplicado. Por quê? Porque todas essas dores, essas travas que me impediam de ser a minha melhor versão, me impediam também de ser próspera. Me mantinham na escassez. Porque o que me mantém na escassez? Os meus pensamentos. Pensamentos geram sentimentos que vibram, que são emanados para o universo, se juntam com iguais pelo emaranhado quântico, lá potencializa e volta para nós. Então, de onde vem a prosperidade? De onde vem a abundância financeira? Lá de cima, quando o Papai do Céu decidiu olhar para você e você ganhou na loteria? Não. Vem justamente dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. O quanto você consegue projetar a vida, aquilo que você quer, não aquilo que você não quer. O nosso problema, muitas das nossas dores, o nosso maior problema é esse, a tendência da nossa mente é a gente permanecer focado naquilo que a gente não quer. E aí a gente não se dá conta que, esses pensamentos geram esses sentimentos, e aí sentimentos negativos, de escassez, de tristeza, de rejeição, de abandono, de auto-julgamento. Esses sentimentos, existe neles, em cada sentimento existe uma vibração que é lançada para o universo, que se junta ao emaranhado quântico com outras vibrações afins que se identificam, os iguais se atraem, né? Então, nesse emaranhado, juntam-se outras vibrações, esse pessimismo, essa dor, essa tristeza, potencializa e tudo volta para nós. Como? Mais contas, menos dinheiro, mais trabalho. Nesse processo, inclusive, a gente vai reforçando as nossas crenças negativas, porque se eu tô com esse pensamento, é sinal que por trás desse pensamento existem muitas crenças, de que eu não sou merecedora, de que é difícil ganhar dinheiro, no caso das finanças, né? Tô usando esse exemplo, mas em qualquer exemplo, em qualquer dor emocional, existe uma crença lá dentro de você que te mantém aqui, como uma âncora, mas não uma âncora positiva, né? Existem âncoras positivas que fazem a gente crescer e amadurecer. Existem âncoras que nos puxam para baixo. E as crenças negativas, as crenças que nos mantêm em forma de âncora, são aquelas crenças que nos mantêm na dor, que nos mantêm na tristeza, que não nos mantêm no foco daquilo que a gente quer. Tudo isso a gente olha na terapia, tudo isso a gente limpa no Desafio 21 Dias Libertando-se, tudo isso a gente entende e aprofunda, potencializando muito mais na mentoria que provavelmente vai acontecer início de abril. Então fica aqui o convite também, se você se sente chamada e percebe que tá na hora de dar o próximo passo, ou seja, tá na hora de fazer alguma coisa a mais para você criar mais expansão de consciência, para você entender mais toda essa dinâmica da vida, para você conseguir ter maior clareza e decisão. Você tendo clareza e decisão da sua vida. Se você entende que é o seu momento, me manda uma mensagem no direct, eu vou estar agendando com você uma consultoria para a gente poder já mapear onde você está, mapear essa dor ou essas dores, mapear esse momento da sua vida, perceber o que está faltando, qual é o caminho que você pode trilhar para ter sucesso,
para conseguir viver a sua melhor versão, para conseguir alimentar e ter paz interior o tempo todo. E aí sim, nessa conversa, nós vamos estar vendo também se a mentoria é para você, tá? Eu vou estar vendo se a mentoria é para você e juntas vamos estar vendo se você tem interesse de estar caminhando com esse grupo de mulheres que vão estar no mesmo foco, com a mesma luz, vão estar dando luz para suas dores emocionais e seu processo de libertação, tá? Uma coisa é fato, é inevitável, não tem escapatória. Você precisa fazer um movimento. Eu amo essa frase do Albert Einstein, que ele dizia: insanidade é você querer colher coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então, a minha vida tá uma droga, meu casamento tá indo pro beleléu, eu não aguento mais de medos, meu auto-julgamento tá à flor da pele, tudo que eu faço é uma droga, eu não me sinto boa o suficiente, mas é os outros que têm que mudar, porque aqui dentro tá tudo bem. Já passamos dessa fase. Se você está aqui e você está aqui buscando o autoconhecimento, é porque você já entendeu que as ferramentas de mudança e de transformação não estão no outro, estão dentro de você. As ferramentas de transformação estão no outro, mas para ele se transformar, não para você se transformar. Por quê? Porque aqui dentro, mulher amada, escuta bem o que eu vou te dizer, presta atenção. Aqui dentro é só você que pode mexer. Uma cliente esses tempos me disse assim: Isa, eu fico tão chateada que as pessoas não querem saber, ninguém olha para nada, tu tá quase te arrastando ali, ninguém quer saber de nada. Eu olhei para ela e eu disse: ainda bem. Ela levou um susto. Como ainda bem? Não, ela não me perguntou assim, só com os olhos ela me perguntou, né? Ela não teve muito essa coragem de dizer. Mas daí eu disse para ela: fulana, aqui dentro, graças a Deus, aqui dentro pode ser mexido só se eu permitir. Uma pessoa pode entrar aqui só se eu der acesso, só se eu verbalizar o que eu estou sentindo, só se eu colocar luz nisso que eu estou sentindo. Então, graças a Deus, ao menos aqui dentro está seguro. Ninguém invade, ninguém é dono, ninguém se apossa e se adona, ao menos que eu dê acesso. Então, as outras pessoas, elas primeiro não têm direito de entrar aqui. Não tem direito, só se eu permito. Por isso tem que ter esse movimento de busca. E também as pessoas não têm o dever. As pessoas não têm o dever. Por quê? Porque é algo muito pessoal. Chega a ser grosseiro, desumano eu invadir a mente de uma pessoa achando que ela precisa ser ajudada e ela não está afim. Uma das coisas que a gente estuda muito na terapia, em todas as terapias e na terapia holística também, é isso, a pessoa precisa verbalizar, eu quero. A pessoa precisa buscar. Eu já tive casos que veio a mãe trazer, tu precisa atender minha filha, blá, blá, blá. Veio a esposa, tu precisa atender meu marido, blá, blá, blá. Ele quer? Ele está disposto? Não, mas ele vai vir aqui, eu vou dizer... Teve um caso, inclusive, que ela disse, eu vou dizer que ele vai para o médico, e daí ele vem aqui. Eu disse, não vai ajudar. Não vai ajudar, você vai gastar o seu dinheiro, você vai gastar o seu tempo, e você vai adquirir uma encrenca com o seu esposo. Porque, de novo, aqui dentro, na cabecinha dele, só ele pode mexer. Ou só ele pode dar acesso para alguém ajudar. E a porcentagem desse acesso também é da própria pessoa. Percebe como a chave está toda em mim? A chave está toda em ti. Isso que é brilhante, isso que é lindo, é o maior e melhor presente da nossa vida. Além desse corpo perfeito que temos, que todas nós temos, porque todas nós temos um defeito aqui e ali. Só que esse defeito, em relação aos 50 milhões de mágicas que acontece aqui no meu corpo de forma perfeita, deixa a poeira para trás esse defeito. Agora, de novo, é uma escolha nossa. Você quer focar nesse defeito para gerar mais defeito, para gerar mais tristeza,
para gerar mais baixa estima, para gerar mais falta de sentido na vida? Ou você quer focar aqui, onde milhões de conexões neurais, onde cada pedacinho do teu corpo funciona em perfeita ordem, cada célula, cada órgão, você não precisa dar um comando sequer? De novo, é uma escolha aqui. E a pessoa que você permite que possa ter acesso a algumas dores suas, como uma terapeuta, por exemplo, você permite uma certa porcentagem também. Não é que você vai abrir uma portinha ali e ela vai entrar e ter acesso a tudo. Ela vai ter acesso só ao que você permitir. Olha que brilhante. Eu acredito que a coisa, é o objeto, é a situação mais segura do planeta. Porque mesmo uma pessoa que está em coma, mesmo uma pessoa, sei lá, vamos pegar esse exemplo da coma, ninguém tem acesso para saber o que está acontecendo naquele cérebro. Nós temos alguns processos de hipnose na terapia, alguns hipnoterapeutas muito intuitivos, muito sensitivos, muito profissionais, muito aprofundados, com muitos anos de experiência, eles conseguem, nesse processo de hipnose, descobrir certas dores inconscientes que o cliente não consegue enxergar. Mas isso, de novo, não é uma brincadeirinha, não é uma atividade de palco, que daí a gente faz hipnose e a pessoa fica lá em transe e não sabe o que está acontecendo, né? Isso são certas mágicas de palco, né? Na terapia não é visto com esses olhos. Na terapia, todas as ferramentas que são utilizadas são pura, simples e poderosamente para o processo de libertação do cliente. Então, se é necessário, se usa. Quanto mais consciente a gente trabalha no cliente, quanto mais consciência, quanto mais ampliação de consciência é trabalhado na pessoa, mais entendimento ela tem e mais autônoma nesse processo de libertação emocional, de curas, de entendimento de que nível ela está, de entendimento para onde o cérebro está levando, de entendimento se essa dor ela é real ou se essa dor é inconsciente de situações do passado, ou então de situações que até me disseram, ou ainda de situações que os meus antepassados viveram. Tudo isso está no nosso cérebro. Tudo isso está na nossa mente, consciente ou inconsciente. Geralmente, lá no nosso inconsciente. E é isso que nos causa dores. É isso que nos causa medos. É isso que nos faz dar tanta atenção para a opinião dos outros. Dar tanta credibilidade para a opinião dos outros. Quantas vezes nós mesmas, a gente olha para uma coisa e a gente dá uma opinião tão vazia, tão que nem pensou muito, né? E pouco importa, dali 30 segundos nem lembra mais o que saiu da boca. Não é? Já aconteceu com você? E de repente uma pessoa vem dar uma opinião e me quebra no meio. E eu fico um mês alimentando, remoendo, bem assim, né? Ruminando. Remoendo aquelas palavras daquela pessoa que 30 segundos depois ela nem mais lembrou. Aliás, ela nem estava com a cabeça muito ali presente, ela juntou a tua cara que ela viu com a experiência lá do inconsciente dela e fez essa fala que ela nem se deu conta do que saiu da boca dela. E de repente, porque chegou aos seus ouvidos num momento que você estava sensível, que você já estava machucada, que outras situações já tinham mexido com algumas memórias, experiências do passado, aquilo te doeu e te machucou muito. E tu fica ali remoendo por semanas, meses, aquela fala que a pessoa por nada lembra que falou. E se a gente vai a fundo perceber, não é nem o que ela pensa a seu respeito. Foi tão vazia, foi tão abrupta que ela não pensou no que ela disse. E de repente você se permite ser morta na sua essência, na sua autoestima, por conta daquilo que
o outro falou, que ele nem sequer estava pensando direito em você. Só que tudo isso são coisas que a gente precisa olhar e se dar conta. Para quê? Para expandir a nossa consciência e para a gente tomar posse. Tomar posse do que, Isa? Tomar posse daquilo que eu sou. Porque eu não sou a opinião dos outros, eu não sou o julgamento dos outros, eu não sou nem o meu auto-julgamento. O meu auto-julgamento é fruto das experiências que eu vivi no passado. Eu não sou meus medos. Eu não sou boa ou ruim. Esse sentimento de não ser boa o suficiente, o que é ser boa o suficiente? E o suficiente para quem? Percebem como são arapucas da nossa mente, ou arapucas da sociedade, ou arapucas do nosso inconsciente coletivo? Aquilo que eu comecei a falar, faz sentido para você agora ou não? Aquilo que nós começamos a conversar no início da conversa. O peso, a pedra que colocam sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros, em relação à imagem da mulher, o arquétipo da mulher, a cultura feminina, o que carregamos das nossas gerações e dos nossos antepassados, o inconsciente coletivo. Tudo isso está lá no nosso inconsciente. E é o nosso filtro, é a nossa peneira, é o que nos molda, é o que nos conduz, é o que nos ajuda, ou nos conduz, é o que está tomando as nossas decisões hoje, se a gente não cria essa consciência e essa expansão de consciência. Consegue perceber que poderoso? Faz sentido para você? Faz sentido? Gratidão pelos corações. Se faz sentido, manda corações. Manda corações, manda corações. Agora, então, 2 dicas do que podemos fazer quando a gente se dá conta que a nossa mente está nos levando para uma armadilha. Quando a gente se dá conta que esse meu sentimento não é meu, deve ser do meu inconsciente, de uma experiência do passado. Quando a gente se dá conta que a gente está reforçando ideias patriarcais das nossas 7 gerações para cá, quando a gente está reforçando esse desprezo, esse menosprezo ao feminino, e a gente está ressaltando o masculino, seja ele porque ele é o chefe, seja porque a mulher tem que dar conta de 50 mil coisas e o homem não precisa, enfim, quando a gente se dá conta desses processos mentais, o que a gente fazer? O que a gente pode estar fazendo? 2 possibilidades. Tem muitas, tá? Mas eu quero trazer 2 para você começar a aplicar a partir de agora, nesse exato momento. Se você se deu conta, pô, mas esse pensamento não é meu. Pô, mas por que eu tô me julgando desse jeito? Eu trabalhei o dia todo, claro que eu tô cansada, e daí, foda-se, deixa eu curtir o meu cansaço. Por que eu não posso estar cansada? Meu maridão tá sentado no sofá desde as 7 da noite assistindo. E eu ali ainda fazendo janta, recolhendo roupa, dando banho e não sei o que. Não é o caso do meu, tá? Eu tô trazendo, né, situações que as clientes me trazem. Meu marido já foi assim, mas agora nesse processo de autoconhecimento e de busca, a gente vem se lapidando coletivamente, a gente vem se ajudando. Ele tá lá fazendo janta, fizemos rancho, ele tá guardando as coisas, tá encaminhando a Raquel, tá ajudando ela a escrever palavrinhas e fazendo o tema. Quem fez a janta, começou a fazer a janta foi o Daniel, ele fez um feijão hoje, o Daniel, 14 anos fazendo feijão. Então assim, ó, são coisas que não nasceram prontas, são coisas que não caíram sobre a minha cabeça, são coisas que com esse processo de expansão de consciência, bom, onde é que eu tô nesse momento? Que balde que eu tô? Que furada que eu tô? E onde é que eu quero estar? Bom, então que movimento que eu tenho que fazer para as coisas mudarem? E dentro desse processo de movimento veio também a organização da nossa vida dentro de casa. E a organização inclusive de faxina, de almoços, de janta, de roupa, de louça. Cada um faz uma coisa aqui em casa. Aliás, na verdade os guris fazem mais do que eu, porque eu tenho sala de aula manhã e tarde. Eu chego extremamente cansada, mas eu já abro a agenda às 18, 19 e 20 e agora eu tô aqui na live.
Então, assim, as coisas de dentro de casa, eles estão fazendo muito mais do que 2 anos atrás. 2 anos atrás eu me virava com tudo, eu estava exausta, sempre brigando, de saco cheio. Chegou um momento que eu disse pro Ed, eu não aguento mais, eu não quero mais ficar casada, eu não aguento mais recolher cueca, lavar cueca, não sei o quê. Mas foi um virar de chave. E a terapia me trouxe esse processo de expansão de consciência. O que estava acontecendo na minha casa? O jeito que eu conduzia. O jeito que eu conduzia, eles respondiam. Eles respondiam do jeito que eu conduzia. Ah, porque eles não enxergavam de fazer. Mas quem é que tem que enxergar? Quem é que tem que enxergar se a pessoa não fala? Ninguém adivinha, ninguém tem que enxergar nada. De novo, eu vivo a minha vida e eu não tenho o dever de enxergar aquilo que meu marido precisa se ele não fala. E tá tudo bem se eu não enxergar, porque eu não sou adivinha, eu não sou hipnoterapeuta, né? Mesmo que fosse, a gente não usa para isso, entende? Eu tô sendo irônica, né? Então, a gente precisa verbalizar do que a gente precisa. E nisso eu tenho total certeza, a casa é a cara da mulher. Isso é positivo, tá? A casa é a cara da mulher, porque o jeito que ela conduz sai extremamente igual ao seu perfil. Então, por vezes, eles não fazem, eles não nos ajudam, eles não assumem mais dentro de casa porque a gente não deixa, porque a gente não permite. E lá no começo da minha jornada, quando eu permitia, eu ainda brigava com eles porque não saiu do meu jeito. Aí eu passei a entender por que quando eu percebi eles estavam pulando fora. Porque, poxa vida, ela quer que eu faça, eu faço. Ainda ela quer que eu faça do jeito dela, vá se catar. Quem é que vai conseguir fazer as coisas do meu jeito? Só eu. Então, percebe como as coisas têm que mudar dentro da gente? Mas estou errada? Estou certa ou errada? Não existe certo ou errado. Por que a gente age assim? Porque até agora a nossa peneira, o nosso filtro de entendimento eram esses elementos que a vida, que a minha mãe, que a minha família, que a sociedade me deu. E tá tudo bem. E a gente muito que normal vive a vida no piloto automático e quando a gente vê, parece uma fossa explodindo. Já viu, né? Já criou a imagem. E eu tava assim, eu tava uma fossa explodindo. E às vezes tem que chegar a esse ponto para a gente se dar conta que a gente não tá levando a vida que a gente merece levar. Mas quem tem que decidir isso? Eu. Quem tem que decidir buscar o que eu preciso para levar a vida que eu mereço levar? Eu. Porque aqui dentro, de novo, só eu que mando. Só eu que posso ou dar a chave, ou dar acesso, ou então me mandar o quanto mais que eu puder. Tomar as minhas decisões pela liberdade do ser, pela leveza do ser, pela paz interior. E não pelos arquétipos, pelo peso social, pelo peso cultural, pelo nosso inconsciente coletivo, que tem que. Hoje, inclusive, eu uso até essa fala, para mim não tem que nada. Tem que só morrer. O restante eu faço escolhas. Então não me vem com tem que para mim não funciona mais o tem que. Claro que cada coisa que a gente faz, existem as consequências, boas ou ruins. Mas e daí? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Eu me separar? Eu perder o emprego? Eu não sei o quê? E? Entende? Não cai o mundo. Não cai o mundo. O processo de libertação, o primeiro passo não tem que nada. Você precisa ser fiel a você. Você precisa ser inteira para você. Tá? Você precisa ser aliada a você. A única que exige fidelidade é a você mesma. Aí o que a gente faz, né, mulheres? A gente é fiel a tudo e a todos, né? A gente é fiel ao nosso esposo, com toda certeza. A gente é fiel aos nossos filhos. A gente é fiel ao nosso trabalho. Dá muito mais do que aquilo que a maioria, né? A maioria mediana dá.
A gente é fiel à vizinha, a gente é fiel à comadre, né? A gente cria pactos de fidelidade o tempo todo, menos com a gente. Aí a gente não consegue dizer um não. Se a comadre convida, a gente tá podre de cansado, tudo que a gente mais quer é deitar na cama e dormir às 3 da tarde. Não, mas vai ficar feio se eu não for. Vá, PQP, que vai ficar feio se eu não for. Então, de novo, eu tô dizendo que sim por uma coisa que eu gostaria de dizer que não. Eu tô de saco cheio, não quero fazer limpeza da casa hoje. Mas que feio que vai ficar se eu não fizer. Feio pra quem? Pra vizinha que vem ali escuriosar e depois fazer fofoca? E é importante a fala dela, já que tu já sabe que ela é fofoqueira? Por que é tão importante a fala dela ou que ela deixa de pensar ou pensa, se tu já sabe que ela tem esse perfil? Percebe como a gente se atrela, a gente se enrosca em pensamentos, sentimentos, vibrações que não são por nada nossas e a gente vai conduzindo a vida assim, ó. Nesse enrosco. E aí a gente passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente olha para o espelho e diz, que merda, por que a minha vida não vai? Por que a minha vida não melhora? Por que a minha vida não decola? Por que a prosperidade não vem? Por que eu tô sempre no médio das relações, no médio da felicidade aqui dentro, no médio financeiro? Porque você está fazendo escolhas médias. Você está no medíocre da vida. Você está escolhendo a mediocridade. Você está se acontentando com o médio. Você leva a vida que você escolheu levar, consciente ou inconsciente. E aí eu te pergunto, quando foi a última vez que você investiu num trabalho de autoconhecimento? Se é que já investiu. Mas terapia é coisa para louco. Bom, então continua com essas crenças limitantes que tu continua medíocre do jeito que tá. De novo, para sair dessa vida que tu leva, tu precisa sair do senso comum, tu precisa sair da mediocridade, tu precisa sair da tua zona de conforto, tu precisa expandir a tua consciência, senão tu continua repetindo o que a mediocridade tá dizendo. Terapia é coisa pra louco, é melhor comprar um casaco que ao menos eu tenho ele e eu enxergo. Certo? Então pega o casaco, põe na tua mente e vê se ela funciona um pouco melhor e se tu sai da ansiedade, da depressão, da escassez em todos os sentidos, dos relacionamentos mornos que você vem vivendo. E aí você vê se um casaco vai te ajudar. Tá, gente? Tô sendo impactante aqui, mas por quê? Justamente o que eu ouvi nessa semana. Isa, mas é muito cara a terapia. Em relação a que é cara? Em relação a que a terapia é cara? Olhe para você. Quanto você investiria para você adquirir a sua paz interior, a sua plenitude, o seu propósito de vida, o seu encanto pela vida? Quanto valeria você encontrar isso dentro de você? Quanto vale você se perceber que está vivendo a sua melhor versão, com toda a intensidade do seu ser que você pode viver, atraindo toda a prosperidade, toda a luz, toda a paz que você pode atrair, entendendo que cada um toma as suas decisões e se os outros tomaram uma decisão diferente do que aquela que você tinha expectativa, o problema é deles. A tua vida é tua. E as coisas vão acontecendo ao teu redor conforme elas precisam acontecer. Para o seu processo de maturação. Para o seu amadurecimento emocional. Mas tem 2 escolhas. Você se abrir para a expansão de consciência e para o entendimento do que a vida está te encurralando e te empurrando, ou então você permanecer como está, dando a culpa nos outros, dando a culpa nos eventos, dando a culpa na mãe e no pai, o que fizeram com você, e aí você continua vivendo uma vida de vítima, de coitada, de novo na mediocridade, no médio, né? Medíocre não é uma palavra ofensiva, mas o medíocre é o médio, é o mínimo que você pode dar.
Se a sua vida tá assim e você tá gostando dela, tudo bem. Não acredito que seja o seu caso, porque se fosse o seu caso, você não estaria ouvindo a Isa aqui. Você estaria assistindo a novela da Globo, que hora que é isso? Deve estar novela, que não faço ideia que novela que é, porque faz uns 4 anos que a gente não tem canal aberto aqui em casa, mas deve estar lá passando a novela, o Big Brother, nem sei se continua, mas enfim, você não estaria aqui com a Isa, você estaria lá, e reclamando do governo, e reclamando do marido, e reclamando da vizinha, e reclamando do cachorro, e reclamando da sua chefa, e reclamando de tudo ao seu redor, menos daquilo que você alimenta dentro, que é o que você colhe depois. E sonhando em comprar um casaco. O casaco não é importante? Claro que é importante. É óbvio, a gente tem que se vestir, a gente precisa de roupa, a gente gosta de roupa, tá tudo bem. Só que é questão de prioridades. Pergunto a você, onde mais dói? Onde mais dói? E aí você não vai fazer nada para curar essa dor? Você não vai fazer nada para ter um entendimento diferente dessa dor que está aí dentro de você? Terceira vez nessa noite que eu digo, só você pode acessar ou permitir que alguém acesse para poder te ajudar. Só você. O casaco, alguém pode comprar e te dar. A joia, alguém pode comprar e te dar. Mas te digo, vai te fazer feliz só um pouquinho. Porque não é disso que você está precisando. Você está precisando se encontrar com a sua essência. Você está precisando sentir o seu propósito. Você está precisando perceber qual é o seu lugar no mundo que vai te fazer vibrar, pulsar, viver intensamente. E aí você vai perceber que nem precisa mais de tantas joias, que era só a carcaça. Que nem precisa mais de tantos casacos para desfilar por aí. Porque aqui dentro, naquele encontro comigo mesma, que só eu enxergo quando eu olho lá no fundo do espelho, tá em paz, tá resolvido, tá vibrando na gratidão do ser, no propósito, na missão. Você tá segura na sua autoestima e no seu lugar nesse mundo. Que a autoestima tem a ver com isso, com propósito. Qual é o seu lugar no mundo? O que você veio para ser, fazer e ter aqui? Tá bom? Eu vou trazer então 2 chaves para você começar hoje a se libertar desse processo e expandir a consciência, tá? A primeira chave é os pensamentos positivos. Muito poderosos, muito fortes, muito intensos. Quando você está vibrando no negativo, que é bem difícil a gente se dar conta, precisa virar essa chave e colocar um pensamento positivo de poder, uma afirmação poderosa de poder para virar essa chave. E aí lá no YouTube tem uma meditação com 22 afirmações de poder. Acho que leva 10 minutos ou 12 minutos. Convido você para fazer todos os dias. Em que momento, Isa, eu não acho? Agora, quando você vai deitar, deita em 10 minutos, em vez de estar pensando 1000 minhocas do que não foi, porque deveria ser, porque amanhã é outro dia, meu Deus, amanhã é terça-feira, eu tenho isso, aquilo para fazer. Com que pensamento e com que vibração você pega no sono? Que realidade você vai estar cocriando para você? Um outro dia terrível, um outro dia infeliz, um outro dia pesado com a pedra de 100 quilos sobre seus ombros ou sobre sua cabeça. Então pega por hábito, quando você vai dormir, coloca uma meditação. Pega no sono com essa meditação. Lá no YouTube, no meu canal Isabel Aparecida Ifliger, tem várias meditações lá. E tem essa que eu estou sugerindo a você, que são 22 afirmações poderosíssimas. E cada afirmação é repetida 3 vezes intensamente. Para quê? Para o inconsciente começar a marcar território. Para o inconsciente começar a deixar essa marca como cimento fresco. Tá? É a primeira dica. A segunda dica é a EFT, que nós vamos fazer agora. Tá bom? Você pode fazer a qualquer momento. Quando você se percebe no negativo, começa a bater. E aí a EFT é um pouquinho diferente das afirmações. As afirmações são só positivo.
tá? É trocar o foco do pensamento. Então, não dá para ficar positivo e negativo ao mesmo tempo. Então, onde você consegue focar no positivo, a tendência do negativo é diminuir. E você consegue estar virando a chave de pensamentos pessimistas negativos, você se dá conta dali a pouquinho que você vai estar com pensamentos, você vai estar trazendo e repetindo pensamentos de poder, afirmações, comandos, tá? Que vão sendo instaurados e acolhidos no inconsciente. A EFT é diferente, a EFT você olha para a dor, você fala da dor, você coloca a dor para fora, você ressignifica a dor. Também é importante. Só que perceba, uma coisa é ficar reclamando do nada e dando a culpa para os outros. O pessimismo, o negativo, pensamentos negativos. Outra coisa é você olhar para a sua dor assumindo a sua dor. Por que assumindo a sua dor? Porque é você que está sentindo ela. Sabe? É parar de culpar os outros. Os outros não estão nem aí com o teu processo e não devem estar. Porque, de novo, é só você que pode mexer ali dentro. É só você que é dona do seu processo de autoconhecimento. Os outros não sabem o que se passa dentro de você. Então, eles não estão nem aí mesmo. Eu não posso estar nem aí diante das situações que você está vivendo se você não verbaliza para mim. Se você não sinaliza, Isa, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porque esse espaço é garantido por direito divino que só você pode mexer, só você pode enfiar o dedo ali dentro. Ou situações, pessoas, experiências que você permite que enfiem o dedo ali, que dói, que incomoda, tá? Então a EFT é para olhar essa dor, é para esvaziar essa dor, para que depois tenha espaço para as afirmações, para as frases de poder, para os comandos. Percebe como as duas coisas se completam? É poderosíssimo, gente. É extremamente eficaz. Eu digo isso por mim, eu digo isso pela caminhada que eu fiz, eu digo isso por todas as clientes que chegam até mim. Que vão me sinalizando o tempo todo o quanto vem ajudando. Mas você só tem um dever, fazer o movimento. Fazer alguma coisa por você. É o seu único dever. Ida, Jô, boa noite, queridas, gratidão, Janete, olha ali, ó, terapeutas de plantão, os anjos de plantão, eu chamo os terapeutas, ó. A Janete, uma terapeuta maravilhosa, a Jô, uma terapeuta maravilhosa, gratidão, amadas, me sinto honrada. Rose, querida, que saudades, falei de ti essa semana, amada, senti saudades, falamos de Porto Alegre e lembramos de você. Senhoria Andrade, olá, Gi, querida, beijo no teu coração, te lembro muito, espero que tu estejas bem. Elisandra, beijo, Idene, gratidão, querida, Rose, amada, Eli Bergonce, beijo no teu coração, Friedrich, maravilhosa, poderosa, Micheline Amarante, que poder, Jacob, Maria de Fátima, beijo, minha querida, Ida, saudando-nos, boa noite, gratidão, Ida, os iguais se atraem, lembram disso? Se eu sou uma pessoa maravilhosa, você não escapa dessa, minha querida, os iguais se atraem. Ivanilde, beijo no teu coração, Ivana, minha mestra mentora, beijo, Mari, oi linda, Verani, que bom que você tá aqui, delícia, Carla, beijo no teu coração, pessoas maravilhosas aqui com a gente, que delícia, gente. Depois desse oi coletivo aqui então, dessas boas-vindas para quem tá aqui me acompanhando nesse papo gostoso, vamos para a rodada de EFT? A meditação tá lá no YouTube, Isabel Aparecida e Flieger. Eu não lembro o nome da meditação, mas são 22 frases de comando, de poder. Tem até um layout de ouro, assim, que ela foi feita para começar o ano, mas é muito poderosa, tá, gente? Quando você tem um tempinho,
no teu horário de folga do trabalho, enquanto você almoça, coloca o fone, em vez de ficar falando tanta baboseira e ficar ouvindo tanta baboseira que não significa nada, que tu só te recarrega de energias negativas, coloca o fone, se alguém fala contigo, diz aham e tá tudo bem, mas tu tá numa outra vibe, tu tá alimentando aqui dentro teu ser, tu tá alimentando o teu propósito, a tua visão, a tua melhor versão, que é só tu que te carrega, mulher poderosíssima, tá bom? Ouvindo essa música também de poder. Abundância infinita do universo, atração de amor, dinheiro, abundância, fonte criadora, tá? É uma fonte, são 5 horas de música, tá? No YouTube, 432 Hz. Essa é uma outra música poderosa para você dormir com ela, tá? Deixa um pouco a Rede Globo, deixa um pouco as notícias, deixa um pouco aquela ensanguentada do Datena, que tudo isso vai nos poluindo. Ah, Isa, eu tenho que esquecer tudo isso. Não, não precisa esquecer, a gente sabe que existe do mesmo jeito. A gente sabe que existe do mesmo jeito. A gente não precisa ficar ouvindo para saber que existe. E aí a gente fica nessa vibração da dor, da maldade, da escassez, da violência. Que dor é essa? Que cocriação que a gente está fazendo assistindo isso aí? Nós melhoramos infinitamente aqui em casa depois que a TV não conseguimos mais conectar no canal aberto e agora eu entendo os desígnios de Deus. Muito bem. Essa música, depois que nós fecharmos aqui, eu vou colocar no grupo, tá? Cura emocional. Para quem não tá no grupo, que gostaria de estar, lá a gente partilha alguns elementos, assim, de autoconhecimento, de cura, de libertação. Quem não tá no grupo, clica lá na minha bio, vai abrir o Linktree e daí tem o linkzinho lá para entrar no grupo gratuito se chama Cura Emocional, tá? Quem tem interesse, entra lá, procura, tá? Ou me fala no direct que eu mando, enfim, o link do grupo. Depois eu coloco essa faixa lá, para quem quiser desfrutar também desse processo de autoconhecimento, tá bom? Sente-te confortavelmente onde você está. Respira profundamente 3 vezes. Toda vez que respira, que solta o ar, vai relaxando. Inspira novamente. Segura um pouquinho. Solta e relaxa. Mais uma vez, inspira. Muito bem. Vai batendo aqui no ponto do karatê. Ainda que eu tenha dificuldade de tomar decisões na minha vida por mim mesma. Quem está aqui pela primeira vez é só bater nos pontos onde eu bato e repetir a frase que eu estou falando, tá? Que eu estou dizendo, eu aguardo um tempinho e você repete, tá bom? É só isso, simples assim, ok? Essa é a EFT, Emotional Freedom Technique, aquela que eu falei antes que limpa as questões emocionais. Ainda que eu esteja atrelada ao medo do julgamento, medo de não ser boa o suficiente, medo de ter medo de me sentir infeliz. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Ainda que muitas vezes eu faço escolhas na minha vida baseadas nos medos, por conta da minha baixa estima, eu quero ser acolhida, quero ser aceita, quero ser amada, quero me sentir pertencente. E por isso eu aceito certos processos,
mesmo querendo dizer que não, eu acabo aceitando, dizendo que sim. Mas eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Topo da cabeça, esses medos, o medo do julgamento, o medo da opinião dos outros, o medo do meu auto-julgamento, o medo do meu vazio existencial, o medo de não encontrar o meu propósito, o medo da depressão, da ansiedade, o medo de não dar conta de tudo aquilo que o mundo disse que é meu, que sou eu que tenho que fazer. E aí eu não consigo delegar ou simplesmente deixar de fazer. O medo de eu ser a adulta da minha relação. E quando eu não gosto de alguma coisa é não. E quando eu gosto é simplesmente sim. O medo de ser eu mesma, porque eu fui muito julgada na infância. E aí eu aprendi dos meus pais que eu tinha que fazer as coisas bonitas para ter a atenção, para ter o elogio, para ter o carinho. E hoje, se eu não estou muito disposta, se eu não quero fazer alguma coisa, eu me julgo, porque eu não vou estar fazendo bonito. Eu vou estar fazendo alguém passar vergonha. Nem eu não sei direito do que. Mas tudo isso está atrelado dentro de mim, por conta das falas da minha infância, das crenças que eu fui moldando na minha infância, das crenças que eu fui alimentando no meu inconsciente e foram se tornando a minha verdade. Solto e deixo ir. Respira profundamente, imagina a catapulta emocional, imagina uma catapulta levando longe. Solto e deixo ir o meu medo, solto e deixo ir o medo do julgamento, solto e deixo ir o medo de errar, solto e deixo ir o medo de não ser boa o suficiente, solto e deixo ir o medo da opinião dos outros, solto e deixo ir o medo do meu próprio julgamento, do meu auto-julgamento, da minha autocondenação. Solto e deixo ir o medo do fracasso. Solto e deixo ir o medo de não ser aceita, de não ser amada, de não ser pertencente. Me conecto com a minha essência. Me conecto com o meu lugar no mundo. Não é nem fazer, não é nem ter. É simplesmente ser e estar aqui no mundo. E se eu não fizer algo, tá tudo bem. Se eu não acontentar alguém, tá tudo bem. Se eu for contra a opinião de alguém, tá tudo bem. Renovo a fidelidade a mim mesma. Eu só preciso ser fiel a mim. 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 Respira profundamente. Muito bem, foi bom, gente? Escrevam aqui para mim como é que foi, como é que você está se sentindo, como é que você chegou na live, como é que você está saindo agora. Gente, é claro que eu só preciso ser fiel a mim, não significa que eu vou sair por aí sendo infiel ao meu esposo, aos meus filhos, gente. Por quê? Porque eu sendo fiel a mim, eu vou ser fiel aos meus valores. E se os meus valores são de fidelidade, é claro que eu vou ser fiel ao meu esposo também, é claro que eu vou ser fiel aos meus filhos também, é claro que eu vou ser fiel às minhas verdades, só que não por causa deles para fazer bonito para não sei quem, mas é porque para mim é um valor a fidelidade, percebe a diferença?
tá? Então a Isa não disse que pode ser infiel ao marido. Não é isso que eu disse. Eu disse que você, né, eu dei esse comando, eu dei essa ordem para mim mesma, que eu tenho o dever de ser fiel a mim. No meu caso, a fidelidade é um valor bem importante. Então é óbvio que no final das contas, eu vou ser fiel também ao meu esposo, aos meus filhos, à minha família, né? Joia Ida, Maria, muito bom. Tati, tu ficou firme aqui, minha linda, que amanhã tem aula cedo. Beijo, linda, tamo junto. Maria, gratidão. Ida, que bom que você gostou, minha querida. Manda pro teu filho, tá? Depois que eu postar, manda pro Fernando. Marta, tu tá aí também, com os 3 pequenos já devem estar dormindo. Coisa boa, revigorada, amada, eu também me sinto assim. Que bom, toda vez que eu venho aqui eu me revigoro. Gente, um beijo de verdade no coração de vocês. Eu desejo a cada mulheraça que tá aqui, um processo de libertação incrível e uma semana maravilhosa, cheia de prosperidade, cheia de luz, cheia de paz. Vai lá no YouTube, baixa ou encontra lá a meditação, faz ela com muita frequência, faz ela por 7 dias ao menos. Você vai ver o quanto muita coisa podre de dentro de você, da sua mente, vai ser expulsada. E aí vai ter lugar para colocar frases de poder, comandos de poder, que vão estar dando a volta na sua mente e na sua vida. Tá, galera? Beijo para vocês, Ellen, gratidão, que bom que você gostou. Gratidão por terem estado aqui comigo até o final. Ó, mulheres ferrenhas, hein? Mas quem não esteve tudo certo também, não é julgamento. Se Deus quiser, a live vai ficar gravada. Beijo, beijo, beijo. Uma semana maravilhosa, poderosa para cada uma de vocês. Tchau!